Querido amigo, fico feliz porque você está assistindo esse estudo. Temos assuntos muito sérios a tratar com você nesse momento. A humanidade toda tem perguntado o seguinte: quem é a besta do Apocalipse? Se Jesus prometeu voltar, por que está demorando tanto? Vai acontecer mesmo o fim do mundo? Qual a igreja verdadeira de Deus na Terra? O que é a marca da besta? Essas e outras perguntas serão respondidas nesse estudo e ficará surpreso ao descobrir tantas verdades que encobriram de você durante tanto tempo. Pegue a sua Bíblia e siga os versículos que indicaremos e você poderá hoje mesmo decidir de que lado você quer ficar. Se ao lado de Deus e da verdade ou ao lado do diabo e a morte. Oremos juntos antes de começarmos. Misericordioso Deus, em nome de Jesus Cristo eu te peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está agora em casa estudando. Que ela sinta desejo no coração de saber mais a respeito do Senhor e quais são as tuas vontades, o que o Senhor deseja para os filhos dessa terra. Abençoa-nos com teu Santo Espírito e indica-nos toda a verdade em nome de Jesus. Amém. Antes de qualquer coisa, há algo que você precisa saber. Você foi criado para ser completamente feliz. Nunca foi plano de Deus que você tivesse derramado uma lágrima sequer. Jamais deveríamos ter presenciado uma única morte em nosso mundo. Há quase 6.000 anos atrás, o mundo era assim. E teria continuado a ser se um dos anjos de Deus, chamado Lúcifer, não tivesse escolhido desafiar ao Deus Supremo e, desconfiando de seu amor e cuidado, decidisse sair da companhia de Deus Pai e criar um mundo onde todos fossem livres para fazerem o que bem quisessem. Esse tipo de governo que Lúcifer queria, nós podemos chamar de anarquia. Liberdade que é conseguida através da quebra das leis não é liberdade, é revolta. A ele, Satanás, se uniram 1/3 dos anjos do céu. Várias chances foram dadas a eles no sentido de que, se confiassem que o Pai, sendo Deus o autor da vida, sabia mais que qualquer ser a maneira certa de agir e viver para sempre. Ficou claro a ele que todos os seres dependem da vida que só existe no Pai e em seu Filho, e que se eles escolhessem separar-se, deveriam ser responsáveis por sua própria sorte. Lúcifer, ou os anjos, jamais haviam visto qualquer coisa morrer. Como poderia existir algo que nunca foi visto antes? O Senhor Deus disse que se eles se separassem, eles iriam morrer. Poderia ser que o Pai estivesse ameaçando somente? Morte existia mesmo? O governo de Deus é baseado em seu amor. Um pai que ama não desejaria que seus filhos fizessem qualquer coisa que pudesse prejudicá-los ou levá-los à morte. Por isso o Senhor mostrou aos seus filhos como viverem, sendo Ele mesmo o modelo de atitude e de comportamento. Por isso o Senhor Deus prescreveu suas leis, que são a descrição exata de seu próprio caráter. A lei de Deus nos preserva de todos os males que existem hoje. Dor, morte, crime, angústia, adultérios, roubos, lágrimas ou desgostos jamais deveriam ter feito parte de nosso dicionário. Tudo isso advém da quebra das leis de Deus. O primeiro pecado dos anjos maus em decidir criar o próprio mundo deles, com suas próprias leis, foi só o primeiro passo para dar outros passos em direção a desafios ainda maiores. Lúcifer desejou ser como Deus. Foi assim que Lúcifer foi expulso do céu juntamente com seus anjos. O Senhor poderia ter permitido que eles morressem naquele mesmo instante, uma vez que qualquer ser criado não tem vida em si mesmo. Afastando-se da fonte da vida que é Deus, com certeza morreriam. Mas não foi essa a decisão de nosso Deus. Nosso Pai Celestial deu a eles um determinado prazo para que provassem a todos os seres do universo, através de suas atitudes, quem era que estava com a razão. Ou Lúcifer e o seu desejo de que os seres deveriam viver de acordo com suas próprias leis, ou o Senhor Deus em seu plano original de amor, de confiança e dependência total no Pai Celestial. Duas classes de seres surgiram desde então. O povo que segue o Assim diz o Senhor, liderados por Deus Pai, e o povo que segue o Assim eu penso,
liderados por Satanás e seus anjos. Como todos os mundos pertenciam ao Senhor Eterno, na tentativa de conseguir seus propósitos, o inimigo queria estabelecer seu reino em algum lugar do universo. Buscou um mundo onde encontrasse alguém que se unisse a ele e participasse do seu reino, aceitando que ele fosse rei supremo e os demais todos seriam seus súditos. Foi assim que Lúcifer veio a este mundo. Adão, o primeiro filho humano de Deus, havia sido advertido que um anjo rebelde viria tentar persuadi-lo a que mudasse de lado na história. O argumento usado na tentativa de conseguir súditos foi o engano. Naquele dia aconteceu a primeira sessão espírita que se tem conhecimento. Através da mediunidade, Lúcifer falou pela serpente, pedindo a Eva que desobedecesse a Deus em uma das claras reivindicações do Pai, para que não tocassem nem experimentassem uma determinada árvore, chamada árvore da ciência do bem e do mal. Sendo esta árvore a prova de que o casal Adão e Eva demonstrariam de que as ordens de Deus seriam para sempre cumpridas, custe o que custasse. Adão e Eva pecaram, iriam morrer. Estavam perdidos e agora participando da sorte de Lúcifer, ou seja, da morte. Então o próprio Jesus, que os amava tanto, veio ao jardim do Éden, nesta terra, e deu a eles uma saída para a sua sorte. Jesus ofereceu-se para dar a sua própria vida em lugar da morte do homem condenado. Jesus ofereceu sua vida. Disse que morreria a morte que a raça humana estava destinada a sofrer. Isso para que todos os que o quisessem, todos que o aceitassem como Salvador. Não seria uma imposição, seria uma escolha. Essa troca só teria validade se fosse escolha livre do pecador aceitar o substituto. Explicou que para que isso fosse possível, ele que era Deus com o Pai, lá em São João 1, de 1 a 3, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Este se transformaria em um ser humano, nasceria da barriga de uma mulher e faria o sacrifício. São João 1,14 nos diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E em São João 3,16, temos aquele texto que todos os cristãos conhecem ao redor do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este foi o plano da redenção do homem, o plano que Jesus veio trazer para todos os seres humanos. A morte do inocente no lugar do pecador culpado. A troca oferecida por amor. Um amor que não se explica. Mas para Lúcifer e seus anjos não havia saída. Uma vez que eles mesmos não queriam a participação de Jesus e de seu Pai em absolutamente nada. Estavam convencidos de que suas próprias vidas, guiadas por sua própria e individual maneira de ver e decidir, seria melhor. Resolveram arriscar. Nosso mundo tornou-se o palco de uma luta imensa de dois poderes que já dura 6 milênios. De um lado, Lúcifer e sua morte, e de outro lado está Deus e a vida. Desde então, seres humanos têm escolhido a quem servir. Todos os dias estamos tendo decisões a fazer. Escolhas são a base de nossa vida e colhemos os resultados. Hoje já está mais do que provado que Lúcifer estava errado. Basta olhar ao nosso redor e vemos que um fim de misérias e dor é a ordem do dia. Quem você acha que é responsável por comportamentos destrutivos como temos hoje em nossa sociedade? Lares desfeitos, filhos que matam seus pais sem a menor culpa, nem remorso. Pais que abandonam seus filhos em fossos fétidos. Os consultórios psicológicos estão lotados de seres perdidos, sem direção e sem saber como agir. E a maior parte de nós não sabe o que fazer para acertar. É praticamente improvável que alguém nesse mundo queira ser miserável, triste, perdedor e destruído. Graças a Deus, não fomos deixados aqui sem direção.